hoje quem está conosco, então, é a Melina. A Melina é graduada em Química Industrial. Ela tem especialização em Gestão de Segurança nos Alimentos. Trabalhou 2 anos no laboratório Unianálises, no Rio Grande do Sul, como analista de microbiologia. Trabalhou também 5 anos no Abical, que é o Laboratório de Análise de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina. Começou como analista e depois como gerente da qualidade. E hoje já atua 8 anos já no laboratório biológico, como a chefe de microbiologia e gerente da qualidade. Bom, eu sou formado em Química Industrial de Alimentos, né? Hoje, além do laboratório, eu também exerço a função de presidente da ALASC, que é a Associação dos Laboratórios Ambientais de Santa Catarina. Também sou conselheiro no Conselho Regional de Química da 13ª Região, aqui de Santa Catarina. E estou à frente aí da direção do Laboratório Biológico, da Kit Labro, há 17 anos, tá? Então, sejam todos bem-vindos nesse nosso último dia de workshop. Melina, quer iniciar a apresentação? Sim, pode ser. Então, boa tarde a todos. Eu vou já começar colocando, então, a imagem da nossa apresentação, que eu e o Marco preparamos, para a gente conversar sobre a IN60 e também sobre a RDC 331, que foi publicada no final do ano passado. As duas foram publicadas no mesmo dia, uma complementa a outra, e vai trazer algumas mudanças no que a gente estava acostumado a trabalhar em termos de legislação aplicável à água mineral e também alimentos, que não é o caso desse workshop, mas tem várias modificações. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Melina. Certo. Então, a RDC 331, ela estabelece os padrões microbiológicos de alimento e sua aplicação. Ela está revogando, então, aquelas legislações que a gente já conhecia há mais tempo. A RDC 12 de 2001, que é o Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos de Alimento, que é um regulamento bem extenso, que separa os alimentos em grupos e que não engloba as águas minerais e águas adicionadas de sais. As águas minerais, então, estão na RDC 275 de 2005, que também está sendo revogada. E as águas adicionadas de sais, então, estão no regulamento da RDC 182 de 2017 e que é revogado somente o artigo 10 dessa RDC, que é justamente a que fala sobre ensaios microbiológicos, que enquanto a RDC 275 exigia as análises de coliformes totais, E. coli, pseudomonas, enterococos e clostrídeos, as águas adicionadas de sais tinham como exigência somente a ausência de E. coli em 100 ml. Então, a RDC 331 junta, então, todas essas águas engarrafadas, envasadas, e estabelece o mesmo padrão para todas. Minha apresentação está travando um pouquinho. Tranquilo, Melina. Se travar, eu tenho ela aqui também, tá? A gente tá muito longe, né, Melina? Acho que uns 20 metros aí de distância, né? Deixa eu fechar e abrir de novo. Antes ela também tinha travado quando a gente testou. Agora vai. Então, a RDC 331 ela se aplica a toda a cadeia produtiva de alimentos. Ela é para todo o alimento que esteja na prateleira, ofertado para o consumidor. Não entra nela aquela matéria-prima, aquele ingrediente que a indústria necessita para produzir o produto, mas ele não está na prateleira. Por exemplo, os aditivos, né? Um aditivo a indústria precisa para produzir os alimentos, mas ele não está na prateleira do supermercado. É diferente, por exemplo, de uma farinha, que a indústria precisa, é um ingrediente para a indústria, mas também é um ingrediente para os nossos pratos em casa. Então, como ela também está na prateleira, então a farinha entra, mas os aditivos e outros ingredientes assim não tem. Daí esses aditivos, esses outros ingredientes
tem os seus regulamentos específicos que devem ser consultados. A RDC 331 foi publicada em dezembro do ano passado, mas ela só entra em vigor em 23 de dezembro de 2020. Então, as empresas, os laboratórios tiveram um tempo aí de 1 ano para se organizar para conseguir atender ela. E os produtos, no caso dos alimentos, que forem fabricados até o dia 22 de dezembro, eles podem seguir ainda a RDC 12 até o término da validade desses produtos. Eles não precisam já começar a seguir a IN 60 e a RDC 331, mas as águas minerais necessitam já seguir essa nova legislação. A RDC 331, no começo dela, ela tem a 331 é praticamente texto, a IN 60 é que traz a tabela de limites. E ela tem uma partezinha textual, assim, que é interessante a gente conversar sobre responsabilidades, né? Então, os setores envolvidos na cadeia produtiva do alimento são responsáveis por assegurar que durante todo o prazo de validade do produto, que ele esteja cumprindo os limites máximos permitidos na IN 60, durante todo o prazo de validade. No laboratório, a gente vê muito a empresa fabricando e já encaminhando o produto, achando que assim vou ter um resultado bom e não se preocupando com o resto do tempo de vida de prateleira. Então, a empresa precisa assegurar que o alimento esteja atendendo os requisitos da IN 60 por toda a sua vida útil para consumo. As empresas devem realizar avaliações periódicas para se adequar aos padrões exigidos na IN 60. A frequência das análises, quem define também é a empresa, não está estabelecido em resolução. Com base no seu histórico, nas suas boas práticas, cada empresa vai definir, então, se vai enviar para o laboratório uma amostra por mês, uma amostra por semana, uma amostra por semestre, ou se vão ser 5 amostras cada vez. Então, cada um vai definir isso no seu programa de qualidade, no seu plano de amostragem. No caso de resultados inconformes, então, a empresa deve investigar as possíveis causas e trabalhar para isso, tanto resultados insatisfatórios ou com satisfatórios, mas com qualidade intermediária, aquele que ainda está atendendo a legislação, mas não está tão bom assim. Então, tem que ser investigadas as possíveis causas desse problema e implantar as ações corretivas necessárias. Também, no caso de ter algum problema de um lote, é importante verificar outros lotes também para verificar a abrangência do problema, né? Se não é só aquele lote que deu problema, talvez outros também tenham dado. Então, é preciso verificar vários lotes. E também determinar outros micro-organismos. As águas minerais já fazem isso, mesmo não necessitando, já fazem análise de fonte reservatório de bactérias heterotróficas. Então, já verificam outros organismos. Então, tendo um indicativo que outros problemas podem estar acontecendo, a IN 60 não basta, é preciso ir além disso e procurar, então, outras fontes de contaminação. Tá. E no caso, então, de resultados que não estejam atendendo a IN 60, a RDC 331 estabelece que devem ser adotadas medidas previstas na RDC 24 de 2015, que é que fala sobre o recolhimento do que não está bom para o consumo. Então, fazer o recall, comunicar a Anvisa e os consumidores. E não fazer isso constitui infração sanitária. Outra coisa que às vezes ocorre é um cliente entrar em contato com a empresa dizendo que passou mal após o consumo, né? Então, quando isso acontece, não são os micro-organismos que estão na IN 60 que devem ser analisados. Vocês devem perguntar para essa pessoa quais os sintomas que ela teve, se teve febre, se teve diarreia, o que aconteceu, e quanto tempo depois do consumo que ela começou a sentir esse mal-estar. Com base nessas informações, essas informações precisam ser passadas para o laboratório, e com isso a gente vai verificar o Manual Integrado de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por Alimentos do Ministério da Saúde. Lá tem umas tabelas que indicam, então, fazem esse comparativo de qual foi o sintoma, em quanto tempo ele ocorreu, então quais os ensaios que devem ser analisados para a gente descobrir qual o micro-organismo, qual toxina que realmente está causando esse problema, essa DTA, né, que são as doenças transmitidas por alimentos.
Então, agora a gente vai começar a falar da IN60, então, que ela complementa a RDC 331 de 2019, e ela traz a lista, então, dos padrões microbiológicos, são os limites máximos permitidos para cada tipo de alimento. De forma geral, o objetivo dela é que os alimentos não contenham micro-organismos patogênicos, toxinas ou metabólitos em quantidades que causem dano para a saúde humana. Comparando com a nossa legislação anterior, entrou essa parte das toxinas. Hoje, na IN60, pede um ensaio para vários alimentos da toxina estafilocócica. O estafilococcus em si, o estafilococcus coagulose positiva, na sua forma vegetativa, ele não causa mal, ele é apenas um indicador de falha nas boas práticas. Mas uma vez que ele libera toxinas, são as toxinas que causam as toxinfecções que fazem as pessoas ter problemas gastrointestinais. Então, ela deu uma boa evoluída nesse sentido e também tirou os coliformes termotolerantes e incluiu a E. coli, né? A gente sabe que a E. coli faz parte do grupo dos coliformes termotolerantes e é ela que é o indicador fecal e não os demais coliformes termotolerantes. E o Brasil que usava esse termo termotolerante, o resto do mundo já há bastante tempo que usa a E. coli, não o termotolerante ou o coliforme fecal. Então, as águas minerais estão previstas no anexo 1, no item 24, letra A, água mineral natural, água adicionada de sais e água do mar dessalinizada potável. A água dessalinizada potável não costuma ser vendida no Brasil, né, mas principalmente ali na América Central ocorre bastante a produção dessa água. Então, eu copiei aqui a tabela da IN60 específica para as águas envasadas. Os ensaios são praticamente os mesmos. Coliformes totais, Escherichia coli, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, e aqui difere um pouquinho. Esporos de Clostridium sulfito redutores e esporos de Clostridium perfringens. O que a gente vê aqui também é que o ensaio ele deve ser feito com 250 ml de água. A gente tem ali, ó, coliformes totais em 250 ml. Então, na empresa, quando você filtrava 100 ml, agora você vai filtrar 250. Se você usava aqueles kits que é um pozinho que é adicionado em 100 ml, esses pozinhos, esses meios de cultura são preparados para amostras de 100 ml e não 250. Então, eles não são mais indicados também. E a IN60, de forma geral, ela está tentando harmonizar as legislações brasileiras com as legislações já de outros países. Por exemplo, o fato da análise ser em 250 ml, já desde 1998, quando saiu a Diretiva 83 da Comunidade Europeia, essas análises para águas engarrafadas já eram essas e já eram em 250 ml. Já era esporos de Clostridio também, não era só Clostridio como a nossa. O Codex Alimentários também fala em 250 ml. Então, vem numa harmonização, então, para deixar o Brasil mais próximo do que é feito nos outros países. E o que tem de diferente aqui também, como eu falei, são os esporos de Clostrídeos, né? A gente depois vai explicar um pouquinho mais o que são esses esporos. E eu queria comentar, assim, que o fato de agora a análise 100, 250 ml, talvez, muito provavelmente, comece a aparecer um pouco mais de contaminação do que a gente tinha até hoje. Porque se a gente for pensar que numa água pouco contaminada, digamos que tenha 5 unidades formadoras de colônia em 1 litro, se eu filtrar só 100 ml, é provável que eu não verifique a presença de nenhuma colônia. Mas se eu filtrar 250 ml, aí sim, provavelmente eu pegue uma ou pegue 2 colônias. Então, a probabilidade de começar a aparecer um pouquinho mais de contaminações nas águas é provável. Já nos poros do Clostridio, talvez apareça mais, talvez apareça menos. Se é necessário fazer um choque térmico, então talvez acabe matando bastante células vegetativas e só fique esporos. De forma geral, a gente não tem problema de contaminação de clostrídeos nas nossas águas minerais, né, aqui no Brasil. Mas, então, agora a gente vai começar a ver a questão do esporo, que antes não era verificado.
E a N60 diz assim, no caso dos coliformes totais, se você encontrar coliformes totais, é que você deve continuar o teste para verificar se tem E. coli. Então, a KitLabor trabalha com algumas placas que você já consegue verificar coliforme total e E. coli na mesma placa e não precisa confirmação posterior, o que simplifica, né? No caso do Clostridium sulfito redutor também, você só segue confirmando e se tiver Clostridium sulfito redutor, você continua o ensaio até o Clostridium perfringens. Para ver justamente, já não pode, algumas pessoas podem pensar, já não pode ter Clostridium sulfito redutor, por que eu vou ver se tem perfringens? Então, para a saúde, o Clostridium perfringens é muito mais grave, é o Clostridium grave entre os outros sulfito redutores, então é importante para o aspecto de saúde pública, você saber realmente que tem uma contaminação por perfringens, assim como você saber que na tua água não tem só coliforme total, mas realmente tem um fecal ali que tem E. coli, então é importante continuar essa confirmação. Vou falar um pouquinho sobre a amostra indicativa e a amostra representativa, que normalmente essas legislações sempre falam sobre isso, e o pessoal às vezes não sabe direitinho o que é. A amostra indicativa é quando uma única amostra é enviada para o laboratório, uma única amostra de um lote é enviada para o laboratório. E a amostra representativa é quando mais amostras chegam no laboratório para análise, mais amostras coletadas aleatoriamente de um mesmo lote. Aqui nessa tabela ainda é RDC 275, só para a gente dar uma olhada, que ela tinha ali uma coluna chamada amostra indicativa. Então, se uma amostra fosse enviada para o laboratório, eu não poderia ter nenhuma colônia, nenhum crescimento de colônia. O resultado teria que ser menor que 1 UFC por 100 ml. E ali traz outras colunas, então, da amostra representativa. Aquele N5 é o número de amostras que devem ser enviadas para o laboratório. Então, de 5 amostras que vão para o laboratório, aí você olha para o C, o C1. De 5 amostras que vão para o laboratório, uma pode ter o resultado entre o Mzinho e o Mzão. Se no meu ensaio a empresa manda uma amostra para o laboratório e dá 2 unidades formadoras de colônia, o lote dela ainda não está reprovado. Ela pode enviar mais 4 amostras. Se as outras 4 não tiverem crescimento algum, o lote dela ainda está aprovado. É assim que funcionava a RDC 275. Então, N igual a 5, C igual a 1. De 5 amostras enviadas, uma delas pode estar entre o Mzinho e o Mzão. Pode ter 1 ou 2 colônias. Mas as outras 4, aí tem que ser menor que o Mzinho. As outras 4 não poderiam ter nada. Eu trouxe essa parte da RDC 275 para comparar agora aqui com a IN60. Vocês podem ver que na IN60 não tem mais a coluna da amostra indicativa. E o C ali está 0. Pela IN60, de 5 amostras enviadas para o laboratório, de 5 amostras analisadas, nenhuma tem essa chance de ter 1 ou 2 colônias. Todas as 5 precisam ter ausência de coliformes totais, de enterococos, de todas as bactérias. Tem que ter ausência. Então, a IN60, ela é mais restritiva que a RDC 275, veio para apertar mais a gente. E talvez vocês estejam se perguntando agora, mas eu vou ter que enviar 5 amostras do mesmo lote para o laboratório? Não, não precisa. A gente falou lá no começo. Olhando o seu histórico, se você tem um bom histórico, se você está com as boas práticas em dia na sua empresa, você vai decidir se você vai enviar 1, se você vai enviar 5, se você vai enviar por semana, por mês, por semestre. É você que vai fazer essa definição. Então, você pode continuar enviando só 1, mas não pode ter crescimento algum. Você não vai ter essa chance de ter um pouquinho de crescimento e enviar mais 4 para o lote estar aprovado. Essas chances já não existem mais na IN60. Melina, para contribuir um pouco, quando tem a vigilância, às vezes no município, em alguns estados, ela faz alguma exame de rotina com os laboratórios centrais que eles têm, né, os LACENs.
Então, eles compram, às vezes, uma água, dá problema, deu uma contagem de 5 pseudomonas. Aí eles vão até na empresa e aí eles pegam, fazem lá, trazem as 5 amostras, né? Mandam um ofício para a empresa para que ela encaminhe. Então, eu acho que isso é muito usado, Melina, nessa parte dos agentes fiscalizadores, né? Tanto a ANM ou como a própria vigilância sanitária. Acho que é por isso que eles vão se basear e utilizar esse quadro aí de amostragem, né? E ficou pior, como falasse, ficou mais restritiva. Antes permitia que uma eu podia estar fora do padrão, até dentro daquele limite, e agora nenhuma amostra mais, né? Então, digamos assim, o dia que alguma empresa sofrer esse tipo de fiscalização, tem que ficar bem atento, né? Geralmente, a vigilância sanitária, quando faz essas análises, ela pede para algum responsável da empresa acompanhar todo o processo de análise, né? Aqui em Santa Catarina, não digo que é comum, mas pelo menos umas 3, 4 empresas a nível assim, eles escolhem semestral e fazem algum controle desse tipo, então deve-se atentar bastante no padrão de microbiologia dentro das empresas, tá? Ainda mais agora, né, como a menina falou, filtrando os 250 ml, quanto mais eu filtro, eu tenho que homogeneizar bem a amostra, né? Quanto mais eu filtro água, mais chance eu tenho de encontrar alguma colônia, né? Seria isso E mesmo. aí, a RDC 331, ela traz uma parte também que ela fala sobre a fiscalização, né? O fiscal, ele pode escolher se ele vai querer fazer amostragem indicativa ou representativa. Eu penso que fazer a amostra representativa para a empresa é uma segurança, porque se ela tiver um resultado ruim, 4 bons, o lote dela vai estar aprovado. Então, é mais segurança para a empresa. E falando agora sobre os esporos, então, de Clostridium sulfito-redutores e Clostridium perfringens. O que é o esporo? O esporo é uma forma que a natureza fez para a bactéria conseguir sobreviver. Pensando assim, né? Ela é um mecanismo de sobrevivência. Na falta de nutrientes, na falta de água, algumas bactérias, isso só ocorre com algumas bactérias gram-positivas, elas conseguem formar, então, se encapsularem e formarem um esporo, que é uma forma de proteção para que elas consigam sobreviver. E depois que tiver novamente no ambiente água e alimento e uma temperatura adequada, elas voltam para a forma vegetativa, que é a forma, então, que elas conseguem se multiplicar, fazer as divisões binárias e se multiplicar exponencialmente a cada 15, 20 minutos. Então, os esporos de clostrídeos, eles sobrevivem a temperaturas de cozimento. No momento que você coloca eles numa temperatura mais amena, eles começam a se multiplicar, a virar a célula vegetativa novamente, começam a se multiplicar. Estima-se que os esporos suportem 40 graus a mais que suas células bacterianas, então a gente tem muita bactéria mesófila que aguenta até 50 graus. Então, os esporos delas aguentam até 90. Né? O Clostridium, que já é uma bactéria que aguenta mais de 60, então ele aguenta mais de 100. Então, o cozimento não vai matar os esporos, né? E olha só, eles têm um crescimento ótimo entre 41 e 122 graus. Então, ali 122 graus, normalmente a autoclavação em laboratório, né, os usos das autoclaves é 121 mais ou menos 1 grau. Então, elas conseguem, no limite, matar os últimos esporos sobreviventes, né? Conseguem matar toda a célula vegetativa e conseguem ainda matar os esporos. Mas na indústria, onde é feita a sanitização, por exemplo, o cloro não age no esporo. Então, a gente começa a ter mais dificuldade para acabar com eles. É utilizado o ácido peracético, então ele vai romper ligações químicas na estrutura da membrana e vai conseguir quebrar ela e provocar a morte do esporo. E ozônio e ultrassom sempre seguido de alta temperatura, que tem o melhor desempenho para acabar com os esporos. Aqui tem uma imagenzinha de uma coloração de gram, que a gente pode ver ali as bactérias gram-positivas, quando você faz essa técnica de coloração, elas ficam azuis. Então, ali são bastonetes, que é a forma do Clostridium, tá?
E essa parte mais rosinha é o esporo. Então, o esporo começa a se formar e, aos poucos, ele vai sair da célula. Tem algumas que estão totalmente azuis. Essas não têm esporos ainda. Mas a maioria delas estão azuis e rosas. A parte rosa é o esporo. Aqui tem um esporo mais de perto. Como é que funciona a formação do esporo, então? Na divisão normal, quando a bactéria está na célula vegetativa, ela duplica seu material genético, se divide em duas e começa a se multiplicar dessa forma. Quando o ambiente não está propício, quando ela está com pouca água, com pouco nutriente, o que acontece? Faz a duplicação do material genético, a membrana plasmática, em vez de dividir, ela encapsula esse material genético e vai engrossando cada vez mais, formando uma camada peptidoglicana. E isso depois disso, o que acontece é que começa a perder água. Com a perda da água interna, ela fica mais forte, porque acaba a atividade metabólica. Então, com isso, ela consegue sobreviver por muitos anos com suas atividades paradas. Então, ela não precisa mais de nutrientes, ela não precisa mais de água. Ela vai sobreviver por mais de 10 anos, até 10, 20 anos. E depois ela é expulsa já como que é o exosporo, quando já saiu da célula, né? Então, saiu o esporo da célula e ela vai ficar livre no ambiente, então, por todo esse tempo. Depois, quando ela encontrar água de novo, quando ela encontrar nutrientes de novo, aí ela se transforma de novo ela perde essa cápsula e absorve a água e começa de novo a se multiplicar como uma célula vegetativa. Nos esporos de Clostridium sulfito redutores, então, a técnica que o laboratório vai seguir é uma ISO, tá? Tanto para o sulfito redutor como para o perfringens, os métodos de esporos são ISOs. Então, falando um pouquinho dos clostrídeos, né? São bactérias anaeróbias, por isso que ele vai numa jarra de anaerobiose com anaerokit, né? Para suprimir o oxigênio presente. São bastonetes gram-positivos, formadores de esporos. E eles indicam uma contaminação fecal remota. Por exemplo, quando a E. coli já não está mais presente, que é uma célula vegetativa, a E. coli não se esporula, você pode encontrar ainda os esporos. Então, não tem mais E. coli, mas o esporo ainda está presente, então se sabe que houve uma contaminação fecal naquela água. Causa diarreia, febre, sangue nas fezes. Então, como vai ser a amostra, a análise? A gente vai ter que ter uma etapa de banho-maria. Então, a água, depois de... para começar, você não vai mais coletar 500 ml, né? Normalmente, levava para o laboratório um frasquinho de 500 ml para fazer todas as análises. Agora, você vai ter que coletar 1 litro, vai filtrar 250 ml para os coliformes, 250 para heterococos, 250 para pseudomonas. E a água que sobrar, você vai levar para o banho-maria. O banho precisa estar entre 60 e 75 graus. Cuidado quando botar o frasco no banho-maria, porque a quantidade de água ali tem que estar cobrindo a água, a amostra, né? Dentro do frasco, para se certificar que toda aquela água interna, então toda a amostra vai ficar na temperatura entre 60 e 75 graus. E também não pode ter água demais no banho, senão o frasco vai acabar boiando e tombando. Enfim, deixa lá por 15 minutos. Depois disso, aguarda esfriar e faz a filtração. Aí não vai filtrar 100 ml nem 250. Aí a nossa IN60 está pedindo para filtrar 50 ml. Então, filtra 50 ml, coloca a membrana sobre o agar, que daí é outro agar. É o agar triptose sulfito. Aqui tem uma foto do agar triptose sulfito. Incuba por 35 graus, por 48 horas na jarra de anaerobiose e depois faz a leitura. As colônias são pretas, cinzas, marrons e beges. Essa foto aí a gente preparou aqui no laboratório, é uma cepa pura de Clostridium sulfito redutor. Vocês podem ver ali que tem colônias pretas e tem colônias mais clarinhas. Não sei se dá para ver bem na imagem, mas tem colônias bem mais clarinhas, begezinhas, quase amarelinhas. Nem todo o Clostridium perfringens, que é uma cepa de Clostridium perfringens, conseguiu produzir o sulfeto de hidrogênio, que é o que deixa a colônia preta.
Então, quando estiver na empresa e fizer esse ensaio, se aparecer colônias beges, marrons, cinzas ou pretas, deve ser considerado clostridio sulfito redutor e feita a etapa de confirmação, então, para a gente ver se é perfringens ou não é perfringens. É importante salientar que, se não for feita essa etapa do banho-maria, que é para matar as células vegetativas e deixar só os esporos ali, a tendência é que apareça várias colônias begezinhas ali, porque a água pode ter na sua microbiota ali bactérias anaeróbias e outras bactérias anaeróbias, a maioria delas nesse meio de cultura vão crescer bege. Então, você vai estar achando que é clostridio sulfito redutor, esporos de clostridio sulfito redutor, e não é. Não é porque não fez a etapa do banho-maria. Então, vai ser indispensável essa etapa para seguir a IN60 corretamente. E os esporos de Clostridium perfringens, outra ISO, o começo dela é tudo igual. A diferença é que a ISO em si pede para deixar só 24 horas na estufa, porque o Clostridium perfringens, ele tem um crescimento mais rápido do que os demais Clostridium sulfito redutores. Então, ele pode ficar menos tempo na estufa porque ele tem esse crescimento rápido. O agar é o mesmo, com uma única diferença. Ele tem ciclocerina. A ciclocerina é adicionada para inibir o crescimento de outros clostrídeos. Então, é um agar mais seletivo. Se uma empresa começar a ter um grande crescimento nessas placas da análise dos esporos do clostrídio, aí vale a pena partir, então, para essa placa específica para Clostridium perfringens, porque ela vai ser seletiva para os outros clostrídeos e você vai conseguir identificar melhor se é o perfringens ou não. Mas você pode, usando a placa do método anterior de Clostridio sulfito redutor, seguir fazendo a confirmação para ver se a bactéria é ou não o perfringens. Nesse caso, para fazer a confirmação, você deve transferir algumas colônias com uma alça, transferir algumas colônias com papel filtro e colocar 2 a 3 gotas de reagente fosfatase ácida. E forma essa diferença de cor ali na fonte, tá? O Clostridio perfringens fica rosa e as outras bactérias ficam amarelo. Então, essa é a diferenciação do Clostridio perfringens perante os outros Clostridium sulfito redutores. É isso que a gente preparou, então, sobre legislações. Marco? Melina, pode dar um stop share, então? Sim. Algumas perguntas nós temos para fazer para a Melina, para mim também. Melina, então, basicamente, resumindo, basicamente a gente está trocando o Clostridio perfringens, vamos começar a fazer os sulfito redutores dentro das empresas, e em vez de filtrar 100 ml, nós iremos filtrar 50 ml. Isso. Já o enterococcus, coliformes, pseudomonas, em vez de filtrar 100 ml, nós vamos filtrar agora 250 ml. Isso. Tá. Seguinte, pessoal, eu falei com a doutora Petra, eu acho que a gente vai ter uma conversa com a doutora Petra futuramente sobre essa situação. Eu queria que ela tivesse presente, né? Mas eu não quis também exigir já da paciência da doutora Petra, mas eu tenho certeza que numa próxima conversa, até o final do ano, ela vai se fazer presente. Quando eles foram lançar essa legislação nova, a 331 e a N60, lá no ano passado, a Anvisa abriu consulta pública e, inclusive, ela convidou a ABINAM, Associação Brasileira, né, da Indústria de Água Mineral, para fazer parte, para poder contribuir. O posicionamento da ABINAM, ela foi contrária, tanto o Lância como a doutora Petra, que é a assessora científica da ABINAM, eles foram contrários a essa alteração de começar a filtrar 250 ml. A justificativa da vigilância foi que eles queriam seguir o padrão internacional do Códex, que fala em 250 ml. Só que eles deixaram alguns gatilhos
na própria legislação 331, como em todas as legislações, né, tem gatilhos. E eu queria compartilhar com vocês onde foi a defesa da doutora Petra. Então, na visão dela, as empresas deveriam continuar fazendo 100 ml de filtração. Tá? Tanto que a Binan fez a argumentação técnica, a Anvisa pediu que eles justificassem isso de forma eletrônica, então veio a pandemia em março, complicou tudo, né? Ficaram muito tempo remoto, e se passou o tempo, enfim, a gente tem essa legislação ali, a 331 e a IN60, que está entrando em vigor no final desse ano. Então, por causa da pandemia, ficou um pouco comprometido essa conversa, essa argumentação contrária da Binan, e quanto a Anvisa dá tratamento a essas informações essas argumentações técnicas que a Binan fez pela doutora Petra, tá? Deixa eu compartilhar aqui, eu quero ver se vocês conseguem ver. Tá conseguindo enxergar, Melina? Sim. Tá, então todo mundo está conseguindo enxergar. Aqui eu estou com a legislação deixa eu pegar, a 331, tá, pessoal? É a que a gente está conversando. Eu quero ir no artigo era no 10, 10, né? Aqui. Eu vou até dar uma selecionada aqui. Artigo 10. Devem ser utilizadas metodologias para coleta, acondicionamento, transporte, análise de amostras dos alimentos estabelecida em, pelo menos, uma das referências abaixo em suas últimas edições ou revisões. Vou frisar. Em, pelo menos, uma das referências abaixo. O Codex, ok, ele fala que a gente tem que filtrar 250 ml. Só que a de baixo aqui, que já é o standard, que é ISO, já fala que é 100 ml. Então, as empresas, elas podem justificar. Qual que seria a minha orientação? Justificar junto à vigilância sanitária do seu município, olha, eu estou com a legislação aqui debaixo do meu braço, leva esse artigo impresso, eu acho que tem que ser protocolado no ofício, olha, eu estou com essa legislação aqui, onde ela diz o seguinte, que eu posso usar pelo menos uma das referências abaixo. Tem o código que é 250 e tem o standard ISO que me pede 100 ml. E eu quero usar o standard porque é uma legislação a nível mundial, a ISO se usa, né, o standard se usa muito em laboratório, todos os laboratórios que têm REBLAS ou têm acreditação junto à Inmetro segue o padrão também da ISO, do standard. Então, mesmo a empresa fazendo a filtração de 100 ml, ela não está descumprindo a legislação conforme ela está escrita aqui. E se eu tivesse uma indústria de água mineral, eu faria isso porque, em vez de eu filtrar 100 ml, 250 ml tem a chance de eu encontrar uma contagem maior, como a gente já comentou. Por questão de filtração também, tem que ver como é que vai ser a prática, né? Então é mais volume. Já me falaram aqui que existe aqueles meios cromogênicos, vou citar o Colilert, que é o mais conhecido, né? Tem Colitag, tem uns 10 tipos aí, como a Melina falou, aquele pozinho, parece que já tem para 250 ml também, além de 100, até então só tinha de 100 ml, né? Talvez as empresas correram atrás e já fabricaram o de 250 ml. Mas eu acho que toda empresa, o controle de qualidade de vocês, tem que discutir isso com a vigilância sanitária do seu município. Coloque um ofício lá, bem provavelmente as indústrias de água mineral ficam em cidades, em algumas, né, pequenas, que a vigilância sanitária não tem capacidade técnica para até estar discutindo isso às vezes, porque é uma vigilância sanitária muito pequena, não tem muita indústria, mas eles vão levar essa informação para frente, eles vão consultar a diretoria do seu estado ou até a própria Anvisa. Vocês não estariam descumprindo
a legislação. Então, eu acho que vocês deveriam, claro, cada empresa vai tratar da legislação e as ações como ela bem entender, o direito dela, né? Mas eu estou mostrando, depois dessas conversas com a doutora Petra, os ganchos que a legislação, essas brechas que pode acabar beneficiando algumas empresas que não queiram optar para fazer a filtração por 250 ml, tá? Deixa eu fechar aqui. Perguntas. Vamos lá. Quanto ao procedimento da KitLabro, vai adotar esse procedimento? Até o final do ano, até dezembro, está saindo um novo manual, né, Melina? Está sendo revisado um novo manual e está sendo publicado o novo manual de microbiologia, que vai contemplar já a IN 60, 331, tá? Conforme está na legislação. Melina, estão pedindo o seguinte: eu preciso, então, guardar 5 amostras de cada lote na empresa? Olha, para mim, eu não mudaria nada. Eu acho que já deveria fazer essa consulta na própria vigilância sanitária também. Geralmente, quem guarda descartável, guarda um fardinho, né? Ou guarda 1 ou 2 garrafas. O garrafão é um produto de giro muito rápido. Em 2 semanas, praticamente, ele é consumido, né? Então, as empresas não fazem um estoque muito grande de garrafão, então ele é um produto de giro rápido. Vocês têm histórico da fonte, as análises dos reservatórios, então eu não recomendaria, por essa legislação, guardar 5 amostras. Isso aí está mais na questão lá que eu falei, quando tiver uma fiscalização, mesmo se houvesse, eles estariam fora da validade, né? Por causa do garrafão de 20 litros, já que ele tem uma validade de 3 meses, tá? Mas quem tem um espaço gigantesco na empresa e dinheiro suficientemente para guardar 5 garrafões por dia, eu não encontrei essa prática ainda nas empresas, tá? Olha, eu já encontrei empresas que não guardam nada. É um risco muito grande, não é recomendação. A recomendação é que guarde amostras do lote até a data de validade, porque se eventualmente acontecer algum problema, tu tem alguma análise lá para poder se resguardar, né? Então, deve ser guardado sim, tá? Mas quanto às amostras, as 5 amostras do garrafão, a legislação não deixa claro quanto a isso não, tá? Então, pode seguir da forma que vocês já fazem hoje na empresa. Volto a frisar, discutam sempre com a vigilância sanitária do seu município, porque isso fica mais fácil. Porque se vocês vão discutir com eles uma legislação nova, eles vão entender o quê? Que vocês estão de boa fé, que vocês estão abertos a discutir. Eu tenho certeza que a própria vigilância do seu município vai ter muita dúvida. E ano que vem, quando eles forem na empresa, eles já vão chegar com outros olhos. Pô, o pessoal procura, tira dúvida, então já, né, praticamente deixa as portas abertas. Então, façam isso, tá? É isso aí, Mauro. O Mauro falou aqui que está bem claro que é alternativo, então cada empresa vai criar seu padrão, né? Assim, ó, cada empresa cria o seu padrão. Só que, mais uma vez, abre a vigilância, cada cabeça uma sentença de fiscal, né? Ele tem entendimentos, por isso tem que se adiantar e discuta com a vigilância sanitária do seu município. Se adiante ao problema. Eu tenho certeza que quem se adianta, conversa, discute, quando tiver uma fiscalização, as coisas vão ser resolvidas mais tranquilamente, tá? A temperatura, Melina, da incubação do Clostridius? 35 graus? Isso. Tá. Vamos lá. Mas não tem como a vigilância sanitária alegar para seguir o que diz a IN 60, caso for questionado o uso do standard ou do códex? Aí que tá. Eu não sei quem escreveu, está escrito recepção, mas na IN 60, lá na 331, ela fala, pode seguir alguma das legislações citadas. Cita o códex, cita o standard, então deixa aberto. Então,
vocês, no meu ver, no meu entender, eles não podiam fazer uma atuação, uma multa, lavrar uma multa a vocês, punir a empresa, porque ela está filtrando 100 ml, porque ela vai falar o seguinte, eu estou usando os kits da Kit Labor, ou da Merck, ou enfim, da Millipore, enfim, e eles estão lá, está escrito que eles se seguem padrão ISO, standard, e pede para filtrar 100 ml. Então, não tem como eles te punir uma coisa que está escrita. É onde que a doutora Petra se apegou muito na discussão com o pessoal da Anvisa. Então, eles deveriam ter reformulado melhor esse texto da 331. Mas, do jeito que está redigido, ele dá brecha que vocês possam continuar usando a filtração de 100 ml. Oi, Ana, era a Ana que fez a pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vejo que tem. Melina, quanto aos laboratórios prestadores de serviços para as indústrias, eles vão filtrar 100 ml ou vão filtrar 250 ml? O laboratório biológico, no caso que tem metro, acreditado pelo metro, é homologado pela REBRA, pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, como é que ela vai fazer a análise? É por 100 ml ou por 250? Até o momento que a gente conversou, foi de passar a fazer em 250 ml. Perfeito. E quanto ao Inmetro, tem alguma restrição de a gente utilizar o 100 ml? Até sair o escopo revisado, aí vai ser em um logo da acreditação. A gente pode fazer em 250 ml, mas não vai ser emitido com o logotipo da CEGEC, da acreditação. Ok. Ok. A Rose comentou aqui, cada empresa cria o seu padrão para monitoramento mensal, semestral, porém para a amostragem da EN60, então será necessário fazer 5 amostras por lote analisado. Rose, eu acho que se aplica mais a questão, como eu te falei, como tem análise fiscal mesmo, tá? Então, as empresas continuam fazendo o seu plano de amostragem, como vem fazendo. Tem empresa que faz uma amostra e entende que uma amostra por lote é suficiente. Tem empresas que fazem amostragem a cada 2 horas de produção, a cada hora de produção. Tem empresa que entende que o lote dela é por turno. Tem um turno de manhã, é um lote. Tem um segundo turno, é outro lote. Então, a legislação pode ser feito dentro do plano da amostragem, como a Melina falou. Só tem que estar lá no Manual de Boas Práticas de Fabricação o padrão adotado pela empresa. Tá? E a empresa tem um histórico e nunca tem crescimento, não tem por que ela aumentar o número de unidades analisadas a cada lote. Não há necessidade. Se ela conseguir mostrar para a fiscalização o histórico de análise dela e tiver sempre sem crescimento, não há motivo para ela aumentar. Legal. A Fábio fala o seguinte, se a indústria então filtrar 100 ml e o laboratório, no caso biológico ou terceirizado, filtrar 250 ml, pode ter divergência de resultado? Pode. Mas eu vou falar com a Melina, essa legislação, gente, só vai começar a funcionar a partir do dia 23 de dezembro. É 23, né, Melina? Então é o seguinte, eu vou lutar, até junto, eu quero ver depois, eu e a Melina vamos sentar até com o Inmetro para a gente tentar seguir com os 100 ml também, para seguir o mesmo padrão, porque quanto mais a gente filtrar, mais contagem vai ter. Só que a gente tem que ver dentro da legalidade. E quem nos atende aqui, no caso, a gente não está nem muito subordinado, digamos assim, à vigilância sanitária, mas a questão do Inmetro mesmo, né? Que é a nossa acreditação. Então, a gente tem que discutir com eles essa questão para ficar bem clara. Como é que vai ser essa orientação do Inmetro quanto à filtração para águas envasadas, tá? Mas vocês vão ser comunicados e vocês vão ser informados disso, tá?
Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, fizeram uma pergunta. A empresa pode solicitar o laboratório externo seguir a ISO? Menina, eu acho que não pode, tem que seguir quem tem um laboratório que é acreditado pela ISO, ela tem que seguir o que está preconizado no seu escopo, na avaliação ali do seu procedimento, né? A gente tem a opção, até estava conversando com o Marco, tem um ensaio que a gente realiza para outro tipo de água, mas que no standard diz um volume a ser analisado e na legislação diz outro. O nosso escopo foi aprovado com o volume da legislação, não com o volume do standard. Então, ele foi avaliado e foi aprovado utilizando-se o volume da legislação. Então, o Inmetro faz esse tipo de alteração também, permite, né? A gente só tem que mostrar para eles e solicitar a alteração de escopo para isso. Legal. Ô, Melina, e a parte de heterotrófica, por mais que não contemple na IN60, enfim, não traz nada de informação da heterotrófica, mas continua fazendo por ml, né? O ideal é fazer por ml. Tem empresa que tem um grau de heterotrófica muito baixo e acaba fazendo filtração de 100 ml, né? Direto, né? Para facilitar, já que não tem uma legislação específica para heterotrófica para água mineral, ela pode desenvolver seu padrão e filtra 100 ml direto. Quem tem uma incidência de heterotrófica muito grande, aí a gente recomenda fazer a diluição em 1 ml, né? 99 ml de água ultra pura, autoclavada e destilada, com 1 ml da amostra, justamente até para facilitar a quantificação. Seria isso, Melina? Isso. E quem filtra 100 ml não está errado, tá? O standard também tem um dos métodos, que é a filtração da água em 100 ml para bactérias heterotróficas. Então, não há problema em filtrar 100. Está no standard também. Legal. Então, eu acho que cada fonte é uma fonte. Tem fonte de água bem fria que dá 20 heterotrófica, bem pouco. Já tem fonte que é termal, que vem a 38 graus, que dá uma contagem exponencial já de heterotrófica. Então, cada uma se adequa aí à sua realidade. Tá? Menino, uma coisa, já vou aproveitar. Menina, a questão de o porquê menor que 1, o resultado, quando eu pego um relatório de análise, eu encontro lá menor que 1, e por que a Melina e o pessoal que faz a aprovação não coloca ausência? Isso dá bastante questionamento. Então, quando a gente faz a análise na placa, o mínimo que a gente enxerga é 1, né? Ou cresce uma colônia ou não cresce nada. Então, a gente tem que, como o nosso ensaio é quantitativo, então é de contar, se não cresce nada, eu coloco menor que 1. Eu preciso colocar menor que 1, eu preciso ter um resultado numérico para aquilo que é ensaio quantitativo. No ensaio qualitativo, que é esse que tem os kitzinhos de pozinho que você verte em 100 ml de água, aquele sim você não tem como contar. Então, eles são qualitativos. E nesse caso, o resultado só pode ser presença ou ausência. Essa é a diferença. Mas quando a gente coloca menor que 1 é porque não cresceu nada na placa, pode considerar a ausência. Mas a gente precisa colocar menor que 1. Não dá para botar ausência. Legal. Aqueles meio cromogênico, o pozinho, ele é bem difundido, é uma técnica legal, mas se usa muito para água tratada, né? Quando tem um residual ali de cloro, algum tratamento, porque às vezes para água mineral tu tem um resultado só presença e ausência, é pouco. A empresa ela tem que ter um grau maior de informação. Então, uma coisa é ter 5 colônias, né? Outra é ter 500. Então, se eu faço com uma técnica que só me dá presença e ausência, e quanto é que tem? Eu tenho pouca contaminação ou tenho muita contaminação? Por isso, a necessidade das empresas avaliar qual é o grau de contaminação que tem. Eu tenho 2 coliformes? Deita e dorme, enfim. Agora deu uma incontável, deu 2.000 colônias. Alguém pode ter aberto o reservatório e jogado alguma coisa lá dentro, tem que parar toda a fábrica de imediato para ver o que aconteceu. Então, por isso que é a vantagem da técnica de membrana filtrante é quantificar, né? A Nília pediu se não vai dar divergência nos resultados, se as empresas começar a adotar 100 ml, se ela continuar a filtrar 100 ml e as análises fiscais 250. Ô Nília, eu acredito que
que os LACENs, os laboratórios centrais dos estados, se tiver uma fiscalização, eles vão filtrar 250. É um achismo meu, tá? Mas as indústrias de água mineral, elas não vendem relatório, é um autocontrole. Então, se está usando uma técnica que lá dentro da 331 fala que metodologias ISO é aceito e estándar, pode dar divergência de resultado? Pode, mas tu vai estar dentro da tua legalidade. Mas também, sim, qual que seria a divergência? Eu tenho 10 colônias, de pseudomonas. Teoricamente, se eu filtrasse 250 e homogeneizasse bem essa amostra, eu teria 25. Então, né? Então, a divergência seria isso, né? Então, seria 10 colônias para 100 ml ou 25 colônias para 250 ml, né? Por isso a gente sempre homogeneiza bem a amostra antes de fazer a análise, que é para fazer a bactéria ali ficar bem homogênea dentro daquela amostra, né? Que bactéria também decanta, né? Enfim, Melina, mais alguma informação que tu julga aí necessário? Eu acredito que até o final do ano, né, Melina, a gente deve fazer algum treinamento do manual de microbiologia novo, a gente deve abordar essa parte novamente, né? Hoje a gente só queria trazer essa diferença, né? Basicamente essa, então, em vez de filtrar 100 ml, agora eu vou filtrar 250, menos clostrídeos, né? Que é 50 ml. Vou substituir o perfringens e vou começar a fazer os sulfito redutores. Um equipamento que as empresas vão ter que ter a mais, que poucas usam, é só o banho-maria, né? Como a Melina falou, lá de 60 a 75 graus, 15 minutos, para matar lá as células vegetativas, né? Então, assim, a mudança é pouca, né? Mas o que é mais grave é esses 250 ml. Mas volta a frisar, o posicionamento da Binan da doutora Petra. Por ela, filtra 100 ml, vai discutir com a vigilância, bate o pé, que ela não acha certo, não. Foi que meio que colocaram, digamos assim, goela abaixo de todos, entende? Não ouviram as recomendações, pediram recomendação da Binan e não foram nenhuma atendidas. Então, a doutora Petra ficou até bem chateada e assim que voltar aí ano que vem o trabalho normal, acho que a Binan vai ter algumas ações aí para tentar reverter se tem alguma forma, né? Gente, eu acho que era isso, né? A gente está aí, todo mundo tem nosso contato, né? Tem o meu WhatsApp, da nossa equipe aí, Marcos Vinícius, Gabriel, Rúbia, o Felipe, da própria Melina, né? Então pode nos consultar, todas as dúvidas que vocês venham ter, né? Eu volto a frisar, recomendaria vocês conversar sobre essa legislação com a vigilância sanitária do seu município, tentar chegar num acordo, eu quero continuar por 100 ml, se a empresa entender, né? Se algumas quiserem mudar para 250, já muda, né? Não tem problema nenhum. Mas aquelas umas que também acho, não, tá no standard, tem uma ISO que eu posso filtrar 100 ml, eu quero continuar com 100 ml. Então, eu acho que pode sim se posicionar e fazer essa reunião, discutir. Quem tem um contato da doutora Petra, pode mandar um e-mail para ela vai responder, né? Então, eu falei no nome dela, mas ela me permitiu que eu falasse, né? Falei, doutora Petra, posso tocar o nome da senhora sobre essa postura que a senhora tem referente à N60? Ela falou, pode. Então, até futuramente quero trazer ela para discutir novamente esse assunto, e eu acho que ela vai estar aos ouvidos para tentar redigir ali uma carta, uma explicação. Eu acho que ela é bem solícita, né? E ela vai poder ajudar a todos, tá? Gente, Melina, obrigado, né?